para Filipenses, Paulo diz que, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, olha que nozes, a si mesmo se esvaziou. Imagina um momento, olhem para mim, ele na sua plenitude, na sua glória eterna. Gente, ele é o Logos, ele é o Logos. Ele é o Criador. Ele é Deus. E agora ele, olha que coração, para redimir. Ele fala, eu me farei homem. Vou me tornar criatura. Vou me ocultar na criatura. Olha a ideia. E não, ele não é se ocultar num planeta, não, é num homem. Lá no Oriente Médio, 30 mil pessoas moravam no lugar. Nasceu em Belém, pobre. A descrição que se faz dele em Isaías 53, sem aparência, sem formosura, nenhuma beleza havia que nos chamasse a atenção. E não somente homem, mas ele veio para ser o servo, para servir os homens. E o pior, este homem, esse Deus encarnado agora homem, para servir o pecadorzão dos piores. Aquela homaiada, mulherada, tudo pecador, tudo sem futuro. E Jesus aqui, o Cristo aqui, para servir essa turma. Eu já ia falar, servir essa corja. Você vê o que é esvaziamento. Hoje em dia a pessoa vive tranquilo, amigo de todo mundo. No dia que ele arruma um emprego, aí some dos amigos. Não quer saber mais dos amigos, porque agora comprou uma casa, né? Um dinheirinho melhor, tal. Já começa a não querer mais os familiares. Agora imagina só esse eterno. Isso é esvaziamento. Todo esse esvaziamento é morte, que acontece onde? No coração. E não somente servo dos homens, mas ele agora se submete à morte. Eu vou morrer. Então veja que na sua morte, ele morre por todo esse desapego, por esse esvaziamento, por essa identificação, e agora por esse submeter-se à morte, e morte de cruz, que é uma morte vergonhosa. A morte de um maldito de Deus. Uma morte desprezível. Só os grandes bandidos morriam aquele tipo de morte. E não somente a morte, mas descer até os lugares mais baixos da terra. Pronto. Isso é o esvaziamento. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento. Esse sentimento de, vamos colocar, desapego, sendo não ser. E nosso problema é mais fácil, porque eu acho que é muito mais difícil você ser e não se apegar, do que você não ser e desapegar. Desapegar do não ser é mais fácil, basta você entender, eu não sou. Também a loucura é maior, né? Querer se apegar ao que não é. A loucura é maior. Então, o desapego começa lá em cima, sendo ele não se apega ao fato de ser Deus. Aí ele se faz o quê? Se faz homem. A identificação com o outro. Ele aceita ser identificado com o outro. E aí ele, depois da identificação, o serviço. Ele se torna servo dos homens. E aí agora a submissão. Ele se entrega à morte. E aí a aceitação de descer até o último degrau onde pode descer uma criatura sem Deus. O Hades. Esse é o Espírito de Cristo. Essa é a morte de Cristo. Essa é a redenção.